Você já parou para analisar que a maioria das pessoas ao seu redor não quer pensar e refletir a respeito de por que as coisas são como são? Não sei se você tem essa prática, talvez você também seja assim, mas o fato da gente não pensar por que as coisas são como são, isso tem um preço, isso tem uma consequência. É claro que quando você para pensar sobre os porquês, isso dá trabalho, óbvio, né? Isso também tem um preço. O preço é que dá trabalho a gente pensar nisso. Às vezes a gente tem que admitir certas coisas que na nossa cabeça não deveriam ser assim, mas que a própria prática, a própria análise da realidade nos levam a isso. E não pensar sobre as coisas tem um preço muito alto. Esse trabalho que a gente tem quando a gente pensa é um preço que a gente paga para não ser idiota, ou para não ser feito de idiota. Mas a maioria das pessoas prefere pagar um preço muito mais alto para não ter que pensar, talvez para não ter que se dar conta da própria idiotice e do quanto está sendo enganada. A maioria de nós também não quer acreditar que está sendo enganado. Eu não sou tão burro assim a ponto de estar sendo enganado há tanto tempo assim, que a maioria de nós gosta de pensar. Mas eu sugiro que você pense por alguns instantes sobre o porquê que as coisas são do jeito que são. E quando a gente começa a pensar sobre esse tipo de coisa, a gente começa a entender ao nosso redor que existe um sistema de dominação, que não é um sistema fechado, um sistema perfeitinho, que funciona de acordo com uma fórmula matemática exata, óbvio que não. Existem indivíduos e grupos, instituições que lutam por poder. É óbvio que o que a gente vê diante de nós é o resultado dessas batalhas constantes por poder. No entanto, nós que não fazemos parte dessas disputas, como é que essas instituições que estão em disputa pela nossa atenção, pelo nosso dinheiro, pelas nossas energias, como é que elas nos enxergam? Você já se perguntou isso? E aí essa é a pergunta que eu quero pôr nessa nossa reflexão de hoje. Como o sistema te enxerga? Como o conjunto de instituições que te cercam te enxergam? Talvez algumas dessas instituições que eu cite aqui não façam parte da sua vida, mas tenta aplicar essa reflexão que eu estou fazendo àquelas instituições que fazem parte da sua vida. Por exemplo, a religião. Você já se perguntou como é que a religião te enxerga? Talvez você faça parte de alguma delas, talvez de uma religião cristã, talvez de uma religião afro, talvez não sei de qual tipo de religião você faz parte. Mas caso você faça parte de alguma religião, já parou para analisar que a religião te enxerga como uma ovelha? Ovelha, não sei se você sabe, mas é um dos animais tidos como um dos mais retardados que existe. No sentido em que ela vai andando para onde ela vai sendo guiada, sem nenhum tipo de análise ou avaliação dela mesma. A única análise que ela faz é se a ovelha ao lado está indo para a direita. Se estiver indo para a direita, ela vai. Se estiver indo para a esquerda, ela vai. Então ela é muito fácil de ser enganada. Não é à toa que Jesus usa essa figura da ovelha para falar dos seres humanos, que são ovelhas de fato. São pessoas facilmente enganáveis, pelo menos na sua grande maioria. E justamente por isso, existe uma responsabilidade muito grande que é posta nas palavras de Jesus sobre o pastor de ovelhas, em que ele diz que ele é o verdadeiro pastor. Os outros são lobos vestidos de ovelhas. Mas esses lobos, que estão distribuídos aos montes aí nas religiões, eles te veem como uma ovelha idiota, que eles querem apenas arrancar a sua lã e comer a sua carne. Não é à toa que fazem essa gestão da espiritualidade totalmente ao contrário do que foi proposta por Jesus. Porque a que foi proposta por Jesus levaria as pessoas a terem uma independência espiritual. Ele mesmo disse, se você quiser falar com Deus, não vai para as praças, não vai para as sinagogas, para os lugares públicos, onde as pessoas estão para aparecer ou para se mostrar. Vai para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e faz a sua oração, que ali Deus te escuta. Então, se as igrejas fizessem isso, ou se os pastores ou supostos pastores fizessem isso, talvez a igreja nem existiria, a não ser apenas como um lugar de encontro
lúdico ali entre os indivíduos, como é um clube, como é a praia, como são outros lugares. Então a religião provavelmente te enxerga como uma ovelha, e aí ela arranca a sua lã e come a sua carne. E os bancos? Você deve ter conta em algum banco. Mas você já se perguntou como é que os bancos te enxergam? Como é que o seu banco te enxerga? Como é que o seu gerente te enxerga? Talvez você tenha algum tipo de amizade com o seu gerente. Mas você já se perguntou como é que ele te enxerga? Na minha perspectiva, eles te enxergam como um refém. Nós somos feitos reféns do sistema financeiro e principalmente dos bancos. Porque se a gente avaliar o lucro dos bancos nos últimos anos, eles vêm batendo recordes de lucros sucessivos nos últimos anos. E aí a gente não pode esquecer que o Brasil e o mundo, mas especialmente o Brasil, onde esses bancos têm lucros absurdos, o próprio Banco Itaú acabou de divulgar aí um lucro histórico de 25 bilhões de reais. Ou seja, esse lucro do Banco Itaú é mais do que o orçamento de 7 ministérios do governo para 2019. Maior do que o orçamento desses 7 ministérios somados. E de onde vem esse lucro dos bancos? Se não da cobrança de juros em cima de dívidas. Ou seja, através da escravização dos indivíduos que são feitos reféns a partir dos empréstimos que pegam no cheque especial, no cartão de crédito. E você pode dizer para mim, mas se não quer virar escravo, se não quer ficar endividado, que não pegue dinheiro emprestado. Gente, com essa crise que a gente vive, a maioria das pessoas pega dinheiro de cheque especial ou de cartão de crédito para pagar suas contas. Não é para fazer festa. Tem casos, obviamente, que as pessoas pegam para usar para coisas que não sejam tão importantes. Mas a maioria das pessoas está endividada, porque se você puser o seu dinheiro na poupança, ele vai render no ano 6%. Fora a inflação. Você tira a inflação, ele rende menos ainda. Agora, esse mesmo dinheiro que está lá, se eu pegar no cheque especial, por exemplo, ou no cartão de crédito, eu vou ter que pagar um juro de 500%. Então é óbvio que o banco, além de não produzir nada para a sociedade, não realizar nada de bom para a sociedade, de positivo, o que ele faz, na verdade, é perpetuar a dívida, é escravizar pessoas através da dívida. Então o banco te enxerga como um refém. A sua empresa, você já se perguntou como é que a sua empresa te enxerga? A empresa que te emprega, como é que ela te enxerga? Bom, na minha perspectiva, ela te vê como um burro de carga. Primeiro porque a gente vem vendo acontecer nos últimos anos, digo até nas últimas décadas, uma diminuição dos funcionários, do número de funcionários e um aumento da carga de trabalho por funcionário. Ou seja, quem não é demitido acaba ficando com a carga de trabalho de todos os outros que foram demitidos. E aí é óbvio, quando chegar a sua vez, a empresa não vai pensar duas vezes em te demitir, antes de te demitir. Se ela achar que é necessário, ela vai te demitir, ponto final. Você foi o burro de carga até o momento que ela necessitou, a partir de então você não serve mais e é eliminado, como papel higiênico usado. E a mídia? Como é que a mídia te enxerga? Você já se perguntou? Agora, a mídia eu acho que é algo mais óbvio, talvez você esteja já refletindo junto comigo. Mas a mídia em geral nos enxerga como papagaios, aqueles que vão reproduzir modelos de estilo, modelos de comportamento, padrões de ser e existir aqui no mundo. Mas, falando sobre isso, qual seria a solução então para a gente se ver livre desse tipo de relação abusiva que as instituições estabelecem com a gente? A meu ver, o que a gente pode fazer com a religião? Qual a maneira da gente se libertar dessa escravidão religiosa que nos vê como ovelhas? Produzindo sua independência espiritual. Leia você mesmo a sua Bíblia, faça você mesmo as suas reflexões. Se a Bíblia não for o seu livro sagrado, vá até o seu livro sagrado. Se você não tem livro sagrado, consulte a sua consciência. Mas não fique entregando sua liberdade de consciência a gurus. Você pode ter influências, obviamente, que todo mundo tem, mas não gurus. Então, para se libertar dessa relação abusiva com a religião, produza sua liberdade religiosa,
sua liberdade e a sua independência espiritual. Para se libertar dos bancos, organize sua vida financeira. Não fica pedindo dinheiro emprestado para os bancos, porque na verdade o que eles estão te dando são algemas em forma de papel pintado, em forma de dinheiro, em forma de crédito, que é a maior enganação já inventada aí pela história. Uma das maiores enganações da história da humanidade é o crédito, que é um dinheiro que não é seu e que você usa quando você tem necessidade, e aí obviamente quando você pega é o gatilho que você aciona para ser abusado por quem tem esse dinheiro. E a sua empresa? Você está feliz na sua empresa como burro de carga? Se a sua relação com a sua empresa não for de burro de carga, significa que você está numa boa empresa, né? Você tem gestores que são humanos, que olham para você como um ser humano. Mas se não for o caso, veja a sua demissão como uma libertação, para que você possa aí, a partir de então, desenvolver suas habilidades e ser alguém mais pleno profissionalmente. E para se livrar da mídia, da relação abusiva que a mídia estabelece com a gente, eu sugiro que você busque alguns programas, pouquíssimos, que te interessam e vá neles de maneira pontual, mas não se torne refém do que a mídia produz para a gente como lixo cultural. Faça bom uso da sua liberdade. Se essa reflexão serviu para você, eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, passe